importante aqui no Ver Mais porque enfrentar uma crise financeira é uma realidade que pode atingir qualquer pessoa em algum momento da vida. Tanto indivíduos quanto empresas enfrentam o desafio de superar crises financeiras. Estudos recentes indicam que no Brasil, 62 milhões e meio de pessoas estão endividadas, enquanto 30% das pequenas e médias empresas relataram dificuldades para honrar compromissos financeiros. Para oferecer orientações e estratégias eficazes, eu recebo Indalécio Rocha, advogado especialista em direito bancário. Indalécio, boa tarde, bem-vindo ao Ver Mais. Na nossa cultura, no Brasil, assumir que está endividado já é um passo muito difícil para muitas pessoas. Com certeza, a gente tem uma cultura em que o Brasil ele demanda muito crédito, né? É um país que usa muito de crédito. Ao mesmo tempo, a gente tem um povo que é empreendedor, tem um povo que usa muito crédito, mas ao mesmo tempo a gente tem uma cultura que também não tem tanto controle financeiro. Isso é claro, né? A gente não tem tanto controle financeiro. Então a gente tem um cenário perfeito para a gente ter o contexto de inadimplência. O grande problema disso tudo é que a gente não se dá conta que isso é algo normal da nossa cultura. E daí o endividado acaba ficando envergonhado, se sentindo culpado, achando que o problema é de a origem de todos os seus problemas é ele próprio. Quando na verdade existe uma série de situações, uma série de fatores que levam uma pessoa a se endividar a ser inadimplente. Então, para a gente começar a nossa conversa, né, que eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é se dar conta de que estamos endividados, assumir isso com propriedade e encarar com vontade, com a realidade, né? Não negar os fatos e encarar com a realidade. Vamos começar falando então para quem é carteira assinada e de repente aí está com dívidas. Qual que é o primeiro passo então para fazer essa reorganização? Então tá. A gente sabe que geralmente se fala em fazer planejamento financeiro, né? E isso é uma coisa que qualquer guru financeiro vai falar para as pessoas. A grande verdade é que quando você está endividado, você também tem que fazer planejamento financeiro, mas aqui eu vou dar uma dica que é um pouquinho diferente e bem prática. Comece consolidando as suas dívidas no Excel. Usa a ferramenta do Excel, que é padrão tradicional, todo mundo sabe usar, né? Ou quem não sabe consegue acessar. E não recorra a aplicativos no geral, né? Usa o Excel porque ele vai te forçar a olhar para a sua dívida. Comece a fazer um levantamento de todas as características de cada uma de suas dívidas, a instituição financeira que você está inadimplente, o valor principal do crédito que você tomou de crédito, o valor futuro, a taxa de juros, quantas parcelas você vai pagar, se tem garantia, por exemplo, um imóvel, um veículo ou os avais da vida, né? E a partir daí você consegue ter maior clareza. A partir desse momento, esse planejamento financeiro diferenciado, você começa a se apropriar da situação de devedor e começar a enfrentar com mais clareza. Então, essa é uma dica muito prática que faz total diferença para você se dar conta da sua realidade. A maioria dos especialistas fala assim, então você visualizar, identificar as suas dívidas e depois buscar a renegociação. Mas se você não consegue ter uma renda extra, se com o que você ganha você já está endividado, como que você pode, ou é o melhor caminho, fazer uma renegociação direta com os seus credores? Ser proativo na hora das renegociações de dívidas é crucial. De fato, esses especialistas eles não estão errados em falar isso, né? Mas a questão é que você tem que avaliar se esse acordo é bom mesmo, avaliar se aquela pessoa que está do outro lado do seu credor, né, ele tem poderes para negociar bem com você. Por exemplo, em geral, gerentes de bancos, gerentes de cooperativa, uma primeira instância, uma primeira alçada de negociação, ele não vai conseguir condições diferenciadas para a sua situação. Você já não está conseguindo pagar aquele crédito, né? Então, se você for fazer renegociações que não são positivas para você, você só vai piorar o seu cenário de endividamento. Então, ser proativo é buscar o credor dentro da sua realidade, depois de se apropriar do débito, né? Depois de se apropriar da sua realidade, mas fazer isso com responsabilidade, para não piorar o seu cenário. E daí uma consultoria financeira, uma ajuda de um especialista sempre é bem-vinda, né? Para saber de fato quando um acordo é bom, quando um acordo não é bom e poder gerenciar todos esses riscos. Porque o que acontece, né? Se diz assim, procure o banco, procure a operadora do seu cartão de crédito, busque uma negociação. Mas você não tem a opção de você propor algo. Normalmente eles impõem algo, né? É esse o tanto e não é possível fazer diferente. Mas o que você está dizendo é que é possível fazer diferente, sim. É possível sim, e isso que as pessoas têm que começar a saber e entender, né? E obviamente a gente olha para o banco, olha para uma cooperativa financeira e vê eles como muito grandes, né? Com processos engessados, com formas inflexíveis de negociação. A grande verdade é que no primeiro momento pode ser assim, mas a partir do momento que você assume essas dívidas, consegue entender como você consegue pagar, é plenamente possível você ofertar propostas para o seu credor, avaliar todos os riscos e gerenciar isso para conseguir chegar no meio termo, né? E aqui hoje eu entraria num termo até técnico,
que é você, enquanto endividado, tem direitos. Né? Todos os endividados, eu sei que geralmente o endividado vem com muita culpa, vem se culpando, vem com um peso enorme nas costas, porque ele acredita que foi só culpa dele ele chegar nessa situação. Né? Mas a grande verdade é que não é só isso, existem N fatores para chegar nessa situação. E um dos direitos dos endividados é o que se chama de taxa média de juros que o Banco Central controla. Então, no nosso país, o Banco Central ele regula as operações de crédito no país, de todos os tipos de crédito, desde cartão de crédito até o capital de giro para as empresas, né? E ele faz um compilado mensal dessas operações e estipula uma média que o mercado praticou. Então, se você tem tomou um crédito com um banco, o que você pode fazer é fazer uma avaliação da taxa de juros naquele mês, né, que você pegou aquele crédito com a instituição, e comparar com esse relatório do Banco Central. Não é algo tão simples, precisa de uma ajuda técnica, né? E se essa taxa de juros que o Banco Central emite para a gente estiver num patamar que a instituição financeira praticou muito acima, de forma irrazoável, a gente pode revisar esses juros e trazer para essa realidade, um juros justo. E aí, então, para você que está numa situação realmente fora do controle, muitas vezes pensa, eu não tenho dinheiro para contratar um advogado, né, de buscar um especialista, mas pode ser o melhor caminho, porque aí você vai economizar lá na frente, né? Porque quando você assina um contrato, você não consegue fazer uma leitura, uma avaliação técnica daquele contrato. E um advogado pode auxiliar. Então, pode ser um bom caminho para quem está com grandes dívidas. E aí estamos falando de empreendedores, empresários e tudo mais. Agora, pessoas físicas que estão devendo, está atolado no cartão de crédito, qual que é o melhor caminho? Usar mais o débito ou continuar pegando crédito? Não, vamos lá, né? Falar o português bem claro aqui é uma expressão que a gente tem que se apropriar também, né? Devo, não nego, pago quando puder. Isso é um jargão popular que às vezes a gente tem vergonha de falar, né? Mas a grande verdade é que você está endividado, não recorra mais crédito, isso nunca é uma boa solução, porque só vai aumentar o seu buraco de endividamento, né? Se planeje financeiramente, o planejamento financeiro continua sendo importante. E gerencie os riscos da sua inadimplência, né? Pode ser que o banco venha te cobrar judicialmente, e aí você vai ter que contratar um especialista, né? Os especialistas sabem como gerenciar essa situação, sabem a condição do cliente, né? Então ele sabe dar um suporte técnico dentro deste contexto. E nunca fuja das dívidas, se aproprie delas, seja proativo, busque aumentar a sua renda com fontes alternativas de receita, né? Isso é muito importante, e comece a fazer um planejamento de pagamento dentro da sua realidade, isso é muito importante. Você falou em planejamento, né? Muita gente... Já não é mais tão tradição isso, mas antigamente se guardava o dinheiro para ir lá comprar à vista e fazer uma negociação, né? Chorar um descontinho e conseguir mais. Hoje as pessoas preferem comprar no crédito parcelado, no cartão de crédito, para depois utilizar esse dinheiro de outras formas. Você tem alguma sugestão também de como utilizar esses recursos? Se a pessoa tem dinheiro para comprar à vista? O cartão de crédito, quando você vai comprar um produto à vista e não tem o benefício da taxa de juros não parcelada, né? Se à vista fica mais barato, você compra à vista. Se não fica mais barato, você pode usar o cartão de crédito. É uma ferramenta importante para a gente, que bem utilizada pode ser positivo. Então, a dica aqui é sempre ter esse controle financeiro das dívidas, aplica para o seu dia a dia. Traz todos os seus custos diários, traz todas as suas receitas diárias, todas as receitas mensais, semanais, tudo que você tem de entrada e de receita, faz um controle para ver se consegue pagar aquela parcela do cartão de crédito, né? Que às vezes vale a pena fazer o parcelamento, e se controle nesse sentido, né? Uma vez com dívida, faça o mesmo, mas se apropriando das dívidas, fazendo aquele controle próprio das dívidas, né? E algo que o doutor Indalece me falava antes de começar essa entrevista é sobre que a dívida pode tornar você mais experiente. Isso pode ser colocado como algo positivo na sua vida. Sim. Voltando à sociedade brasileira, né? A gente, ao mesmo tempo que é uma sociedade que toma muito crédito, usa muito crédito, não tem controle financeiro, daí é fácil se inadimplir, é fácil se endividar, é fácil quebrar para o empresário, né? Ao mesmo tempo que a gente tem esse cenário, a gente também é muito empreendedor. O brasileiro é um povo muito empreendedor. Mas, ao mesmo tempo, a gente também é um povo que tem vergonha de falar das dívidas. O ponto é, uma vez que você passa por toda essa experiência de endividamento, de quebrar, em especial para os empreendedores e para os empresários, né? Quebrar não é o fim do mundo. Te torna mais experiente porque você tem vivências que outras pessoas não tiverem. Então, se a Kelton for abrir um restaurante, por exemplo, muito provavelmente você vai querer ter uma consultoria com uma pessoa que passou pela abertura do restaurante, o desenvolvimento do restaurante e a finalização, a quebra do restaurante. Então, quebra, endividamento,
estar falido é uma experiência. E as pessoas podem se recuperar disso. Às vezes precisam de ajuda, mas conseguem se recuperar disso. E com essa mensagem otimista, né? Porque é por isso que a gente traz esse assunto, eu agradeço a sua presença aqui no Ver Mais, doutora Indalécio Rocha. Estão falando sobre endividamento. Então, muito obrigada mais uma vez. Obrigado.